Voltamos com o Rio em Pauta, com Ermelinda Rita. 9h48, eu quero lembrar que já está aqui no estúdio da Rádio Roquete Pinto FM, no programa Rio em Pauta, o desembargador, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme. Eu quero dar bom dia, agradecer a presença dele aqui no estúdio da Rádio Roquete Pinto FM, que vai esclarecer muitas dúvidas dos nossos ouvintes, né? Exatamente, vai dar uma aula aqui do que as pessoas estão precisando saber e se preparar para as eleições 2022. Muito bom dia, desembargador. Bom dia, Ermelinda Rita, é uma grande honra estar aqui participando desse programa e podendo esclarecer dúvidas, né, dos ouvintes em relação às eleições que se aproximam em outubro. Com certeza, muito obrigada, eu agradeço aqui a sua presença em nome do presidente da Rádio Roquete Pinto FM, o Thiago Gomide, e também agradecendo a sua presença em nome de todos os funcionários aqui da Rádio Roquete Pinto FM. Presidente, para aprimorar a identificação, né, de práticas ilícitas na captação e no emprego de verbas públicas ou privadas nas campanhas eleitorais, o TRE do Rio criou o Programa Integrado de Fiscalização Campanha Limpa. A ideia é potencializar a eficiência de dois dos setores envolvidos nas campanhas. Em outubro, a gente vai ter eleições para presidente da República, senador, deputado estadual e federal. Eu queria que o senhor esclarecesse como é que está sendo feito, o que o TRE tem feito para garantir exatamente a eficiência no combate às práticas ilícitas na captação e no emprego de verbas públicas ou privadas nas campanhas eleitorais esse ano. Muito bem, uma das funções do TRE é exatamente fiscalizar toda atividade que envolve o processo eleitoral. Mas é bom que se diga que a maior parte das ações, das condutas são lícitas. Então, somente uma pequena parcela dessas condutas relacionadas ao processo eleitoral são condutas que atingem algum princípio, alguma lei, ou seja, ferem alguma lei, portanto, são consideradas condutas ilícitas. Como o processo tem que ser muito transparente, não pode ser utilizado, por exemplo, recurso de origem ilícita, não pode haver abuso do poder econômico, do poder político, do poder religioso, nós temos que fazer uma fiscalização e a cada dia mais aprimorada e mais eficiente. E o que o TRE fez? Juntou dois setores, um setor de prestação de contas que já avalia rotineiramente as contas de partidos e candidatos, com um outro setor, que é o setor de fiscalização, que verifica no campo as atividades desses partidos e candidatos. E com isso, cruzando essas informações, é possível saber, até aplicando a chamada teoria da aparência, o que se gastou e não foi contabilizado, né? Onde é que está ali a questão do uso de recursos não declarados, enfim, essa união de esforços de dois setores especializados, ele fortalece muito a tarefa de fiscalização. Além disso, nós estamos utilizando também uma terceira ferramenta que permite o acesso às empresas, por exemplo, as gráficas que fazem material de campanha. Esses folhetos, né? Panfletos. Pois é, nós temos como ver quem são os sócios, o patrimônio, ou seja, temos que fazer um grande cruzamento de informações que permite uma atuação mais eficiente da Justiça Eleitoral. Então a gente vê, nas eleições a cada 4 anos, na verdade o TRE começa a trabalhar bem antes, né? Na verdade o TRE não para de trabalhar. Ele acaba uma eleição, todo mundo diplomado, ele vai julgar as pendências relativas à eleição passada, mas já começa a planejar e trabalhar para a eleição futura, corrigindo os eventuais equívocos verificados e aprimorando continuamente o sistema. Aí a gente fica pensando, mas como é que funciona isso, né? Porque é um trabalho contínuo, e como o senhor está falando, tem equipes para fazer esse trabalho todo, porque vocês trabalham interligados, como é que funciona isso em cada município? O TRE aqui no Rio controla tudo que acontece no estado, como é que funciona isso para que os nossos ouvintes possam entender? A sede do TRE aqui na capital do Rio de Janeiro, mas existem zonas eleitorais em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro.
que temos o juiz eleitoral, tem todo um corpo de servidores que atuam interligados ao ponto central, que aqui é a sede da Justiça Eleitoral, e portanto nós temos uma capilaridade muito grande e todos trabalham com um propósito comum. Tudo é muito concertado para o objetivo comum, que é realizar eleições limpas, transparentes e eficientes. Aí a gente passa para um outro lado. As pessoas podem denunciar, eu acho que está havendo abuso do poder econômico. Acho que aquele candidato do meu município, ele está fazendo coisas que ele não deveria fazer e não está prestando conta. O TRE aceita essas denúncias e como elas podem ser feitas? O TRE, sim, ele está aberto a qualquer tipo de informação que leve a coibir condutas ilícitas. O Ministério Público atua, o Ministério Público Eleitoral atua de forma muito efetiva também, então nós recebemos essas denúncias e encaminhamos, fazemos o encaminhamento devido e, se for o caso, já fazemos uma triagem inicial em relação às informações. Agora, a prestação de contas, ela é obrigatória. Então, mesmo aquele candidato que não foi eleito, ele tem que prestar contas, porque em tese ele utilizou verba de campanha eleitoral, verba do partido. E vocês checam também essa parte da Receita Federal com relação ao imposto de renda, porque também tem que cruzar, né, os dados. As informações, exatamente. Hoje o sistema é todo interligado. Então, todas essas informações são verificadas, doações de campanhas, ela tem que corresponder a um determinado percentual, não pode ultrapassar aquilo, para que não haja o abuso do poder econômico, ou a lavagem de dinheiro, a utilização de dinheiro não contabilizado em campanha eleitoral. Então, essas informações hoje não passam despercebidas, são todas cruzadas. O desembargador Elton Leme, a gente fica pensando da seguinte forma: esse ano a gente tem eleições muito mais ligadas à internet, muito mais ligadas às redes sociais. Como é que vocês vão fazer para fiscalizar as redes sociais? Como é que vai ser essa campanha pelas redes? A gente está vendo aí muita fake news, né? E vocês têm como fiscalizar isso para evitar que o TRE também seja alvo de fake news? A forma de campanha eleitoral mudou muito. O mundo é muito dinâmico e a forma de comunicação hoje em tempo real se faz pelas redes sociais. Então é uma nova realidade, é uma realidade que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia e, portanto, o eixo mudou da forma de campanha eleitoral. Não se faz mais com galhardete, né? Que se colocava nos postes, pregava, sujava-se a cidade, pregando-se cartazes, o que não era possível, mas faziam nos muros e paredes, enfim. Hoje não, hoje se faz tudo pela rede social e nós temos sim, à medida que migrou a forma de campanha para a rede social, migrou também a forma de fiscalização através desses meios de comunicação. Então, o TSE, os TREs, hoje estão muito concentrados em fiscalizar essa atividade. Agora, essa fiscalização não é exclusiva dos tribunais eleitorais. Ela se faz também pelos partidos políticos, os candidatos e toda a população. À medida que ela verifica que está havendo ali um abuso ou divulgação de fake news, hoje, por exemplo, o TSE tem uma equipe muito dinâmica que em tempo praticamente real, como é a comunicação real, identifica o que é falso, o que é verdadeiro, e o que é falso é imediatamente desmentido também nas redes sociais. Então, a forma de combater a informação falsa é exatamente informando corretamente, fazendo um contraponto com a verdade. Outra coisa que chama a atenção é a urna eletrônica. Então, muitas pessoas contestam a eficácia da urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é eficiente, ela é transparente e não tem como fraudar a urna eletrônica. Eu queria que o senhor falasse como é que funciona a urna eletrônica. A urna eletrônica é 100% eficiente. Ela é 100% segura como forma de colher o voto que é secreto do eleitor. E esse é um fenômeno recente. Na verdade, a urna eletrônica tem 26 anos,
foram muitas as eleições que foram realizadas através dessa tecnologia que desde 1996 até hoje vem evoluindo, vem sendo aprimorada ao longo dos anos. E por meio da urna eletrônica se fez eleições com alteração de poder, alteração de partidos, de candidatos, enfim, a urna eletrônica nunca serviu para atender a um setor ou outro, porque ela é absolutamente segura. As falsidades, as mentiras relacionadas à urna eletrônica, elas na verdade são um fenômeno muito recente e tem um propósito muito específico. É já dizer que a derrota futura é decorrente de fraude, ou seja, é aquele discurso, eu ganhei, nós empatamos, vocês perderam. Então, se eu perdi é porque houve fraude, né? Se o meu concorrente ganhou é porque houve fraude. Então é muito interessante esse discurso e as pessoas repetem isso, elas não se dão conta que estão sendo instrumento de um movimento para enfraquecer o próprio sistema democrático. Isso é muito importante. A urna, ela vem ao longo desses anos e a cada eleição ela passa por um sistema rigorosíssimo de fiscalização, de teste e de controle, sempre incorporando novas tecnologias. E o mundo é tecnológico. Sim. O mundo hoje, todos nós somos absolutamente dependentes da tecnologia. Então, antes de começar qualquer processo eleitoral, a urna é submetida a um teste público e são convidados pessoas, técnicos, quem quer que seja, para tentar invadir a urna, que a urna não está ligada na internet, então ela não tem como ser invadida remotamente, mas nesse teste público se convida e se permite que as pessoas então tentem atingir o núcleo da urna, que é exatamente a parte do voto. E nos últimos testes, a urna foi vencedora, ou seja, ninguém conseguiu ingressar na parte importante da urna e mesmo assim se consegue acrescentar novas tecnologias para tornar isso mais eficiente. Além disso, a urna é totalmente auditável. Sempre foi, não está sendo hoje, ela sempre foi auditável. Ela passa por um processo primeiro um processo de revisão tecnológica para saber se ela está funcionando bem, se está tudo certo. Ela passa por um processo que se chama zerésima, ou seja, se verifica que ela não tem nenhum conteúdo, que ela está zerada. Antes de em qualquer eleição, ela passa por esse processo. É emitida ela imprime um resultado que vai corresponder a todos os candidatos e vai constar que não há voto nenhum para nenhum deles. Isso é uma garantia, ou seja, uma certidão antes do funcionamento da urna. Ela passa no dia da eleição por um teste de autenticidade para saber se o lacre está correto, se todos os procedimentos de segurança estão correspondendo exatamente ao que tem que ser. E ao final da eleição ela emite um boletim de urna também, ela imprime o resultado dessa urna. Além disso, é feito um teste de integridade da urna. Como é que você faz isso? Na véspera da eleição, as urnas já estão todas distribuídas nas suas respectivas zonas eleitorais e no dia da eleição, na véspera da eleição, se faz um sorteio uma audiência pública, na presença de partidos, de candidatos, de quem quer que queira participar dessa audiência pública, e se vai sortear um determinado percentual aleatório de urnas. É um sorteio mesmo com aquela rodinha de bingo, etc. E tal. Se sorteia a sessão, enfim. E ali se identifica uma urna, qualquer que seja a parte do estado do Rio de Janeiro, estamos falando do Rio de Janeiro, então se vai lá, se busca, se retira essa urna, se substitui ela por uma urna substituta, que também está preparada para a eleição, e essas urnas que foram tiradas aleatoriamente, elas vão ser auditadas, e essa auditoria se faz num processo totalmente filmado, é tudo documentado em papel. Então o voto é feita uma votação
fictícia, mas o voto é cantado, né? É demonstrado, filmado, fotografado, transmitido ao vivo pelo YouTube, e o final desse resultado tem que exatamente ser idêntico àqueles votos que foram inseridos na urna. Então, o processo são várias etapas incansáveis de controles e fiscalização e de auditoria, o que garantem exatamente o 100% de eficiência e de segurança da urna eletrônica. Ontem eu participei de uma audiência pública também, em que as novas urnas, porque nós temos um percentual de urnas, o último modelo, que é uma urna mais, digamos assim, mais tecnológica ainda com as demais, e essa urna nova é muito rápida, inclusive. É tão rápida que na hora de confirmar o voto, digita-se ali os dados, o número do candidato, ele aparece, e na hora de confirmar tem que aguardar um pouquinho, porque ela rapidamente ela dá o resultado, mas ela tem que, a confirmação vem um comando de confirmação. Então não adianta apertar a tecla verde antes do comando, porque ela é muito rápida. Se faz uma votação em segundos, né? Mas tem que ter esse cuidado, não adianta apertar a confirmação sem que venha o pedido de confirme. Legal. Né? Agora, o senhor falou da urna, que tá mais tecnológica. A gente fica pensando, vai mudando, né? A cada eleição ela vai se aprimorando, mas como é que é feito o descarte da urna? Quanto tempo que ela dura? A gente fica pensando, ela quebrou, ela vai ser consertada, aí volta. Mas a urna, ela tem um prazo de validade, tem uma durabilidade, ela fica quanto tempo, quantas eleições ela pode ser usada? Uma urna, claro, como todo o equipamento tecnológico, ela tem um prazo de validade. Então, o prazo médio da urna é de 10 anos, o que equivalia a 6 eleições. A partir daí, se aposenta essa urna e as novas vão substituindo. O Brasil vai usar quase 600 mil urnas nesse processo, sendo que o Rio de Janeiro vai usar quase 43 mil urnas. Então, é um universo bem grande. E essas urnas que são aposentadas, elas não podem ser descartadas de qualquer forma, mesmo porque elas têm até elementos que são nocivos ao meio ambiente. Então, o TSE, ele contrata e faz uma licitação, contrata uma empresa e faz um leilão, e então essa empresa vencedora dessa licitação, ela vai adotar todo um procedimento de segurança para desmontar os vários elementos e dar o tratamento adequado a cada um deles, conforme inclusive o risco ambiental, visando a reciclagem. Então é um descarte ecologicamente, né? É o descarte ecologicamente correto. E agora nós estamos fazendo, o TSE está fazendo o descarte de 83 mil urnas que foram usadas no período de 2006 a 2008. Então são digamos assim, são as urnas mais idosas que estão sendo descartadas. Desembargador, a gente está conversando com o desembargador Elton Leme, presidente do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio de Janeiro. Fica uma dúvida aí com relação ao título de eleitor. As pessoas que tiraram a segunda via, elas ainda podem tirar ou não podem mais? E se elas não puderem mais tirar a segunda via antes da eleição agora em outubro, elas podem votar como? Podem levar a carteira de identidade? O que elas podem fazer? A carteira de habilitação? Como é que elas podem fazer para votar? Quem não tinha o título de eleitor, o cadastro terminou no dia 4 de maio. Mas quem já tinha o título de eleitor e perdeu, por exemplo, pode conseguir a segunda via pelo título eletrônico. Na verdade, ela pode baixar esse título pelo próprio site. Pelo próprio site. É um procedimento muito fácil. Eu mesmo já baixei o meu título eletrônico, isso é muito fácil fazer. Mas também com qualquer documento de identidade, a pessoa sabendo o local da votação, porque o nome dela vai estar lá, ela pode também votar. Mas é muito fácil tirar a segunda via eletrônica do título. Com relação à biometria, a biometria aqui no Rio de Janeiro, a gente já vai poder votar com a biometria porque já tem um título novo. Então algumas pessoas já tiraram e outras não tiraram. Elas ainda podem tirar esse título novo e a gente já vai poder usar a biometria? A biometria, ela foi suspensa por conta da pandemia. Então esse processo pandêmico atrasou muito que a gente atingisse a meta de 100% de eleitores cadastrados nesse sistema
nesse sistema específico. Então, quem não fez vai poder votar normalmente. Isso é muito importante. Aqueles que fizeram, feito está. A Justiça Eleitoral obteve muitos dados também biométricos do próprio Detran, do Detran, fez convênios, enfim, esses dados foram cruzados. Então tem pessoas que não fizeram a biometria no TRE, mas a sua informação biométrica está lá na Justiça Eleitoral. Mas de qualquer forma, não é requisito, não é condição para exercer o direito de voto. A gente fica pensando aqui que em 2018 a gente teve a Força Nacional de Segurança atuando no Rio de Janeiro. Em 2022 a gente vai ter a presença da Força Nacional de Segurança atuando também no estado do Rio de Janeiro para garantir a segurança da eleição? Sim, eu pretendo sim pedir a Força Nacional, porque o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade. Ele, além desse ano nós estamos com um processo eleitoral complexo, nós temos as peculiaridades do estado que envolve milícia, envolve tráfico de drogas, e o importante é que se garanta o exercício pleno do voto em todos os locais. E tem locais que nós sabemos que o estado não está presente em 100% do tempo. Isso é muito ruim e isso vulnera o direito do eleitor de manifestar livremente a sua vontade por meio do voto. Então a Força Nacional vai ser muito importante, trabalhando conjuntamente com as forças locais, para garantir que todos tenham o livre acesso ao seu direito de escolher o seu governante. A gente vai pensando aqui na região serrana, a gente teve chuva, né? Em abril e em fevereiro também, e algumas regiões ficaram bem afetadas por causa das chuvas. Houve deslizamento de terra, várias casas caíram, muitas pessoas morreram, principalmente em Petrópolis. Como é que vai ser a atuação do TRE nesses locais que ainda não foram, assim, reconstruídos? As pessoas vão poder votar, como é que elas vão poder fazer, né? Que algumas pessoas perderam suas casas, perderam documentos. É claro que o governo do estado montou equipes para que tirassem os documentos mais rapidamente, para que as pessoas pudessem ter sua carteira de identidade, né? Seu CPF, tudo direitinho. Mas como é que vai ficar essa parte da eleição? Como é que vocês vão fazer para levar as urnas para essas cidades que sofreram com as chuvas de fevereiro, março e abril? É muito importante essa sua pergunta, porque o TRE ele participou desde do momento inicial, porque obviamente atingiu pessoas que moram também e funcionários do TRE, zonas eleitorais que estão nesses locais que foram dramaticamente afetados por essas chuvas. E o TRE então organizou equipes de mutirão, muitos voluntários trabalharam na ajuda da população naquele momento mais difícil. Mas hoje a situação está absolutamente normalizada. Quem perdeu o documento pode, como eu disse, pode tirar a segunda via do título sem qualquer problema. As urnas chegarão também sem qualquer dificuldade aos pontos em que dentro do nosso planejamento de distribuição das zonas eleitorais. Com relação aos candidatos, aqueles candidatos que têm algum processo, que estão respondendo a algum processo, como eles vão poder ter a candidatura impugnada? Quem é que pode se candidatar e quem não pode se candidatar? Qualquer cidadão pode se candidatar, aquele que é eleitor pode se candidatar aos cargos, observado obviamente os limites de idade para os cargos específicos, mas o importante é que permanecem as limitações, permanecem as chamadas inelegibilidades, que são, por exemplo, no caso da ficha suja, é aquele candidato que já foi condenado pela justiça por decisão de um colegiado, portanto de segunda instância, mesmo que ainda haja pendência de recurso para outro colegiado mais alto. Mas uma vez condenado por um colegiado, ele se torna inelegível. Também aquele candidato que foi cassado anteriormente ou que renunciou ao mandato para fugir de uma eventual cassação, esses também são considerados inelegíveis. Então, essas pessoas não podem se candidatar.
A gente está vendo que as eleições são de interesse, né, de toda a comunidade, e a convocação de pessoas da sociedade é essencial para garantir a lisura do processo eleitoral em todas as suas etapas. Quais são as exigências para ser mesário? Ser mesário, ter mais de 18 anos, não ser parente de candidato, obviamente, é não integrar os quadros da própria justiça eleitoral, porque a eleição é a festa do povo, na verdade é um ato democrático de interesse de todos. Sim. Então o voluntário, ele está, na verdade, participando da própria festa, ele está ali na organização da própria festa. É claro que é um dia que a pessoa fica mobilizada para aquela atividade, mas é fundamental que isso aconteça e a pessoa interessada que queira participar, que seja voluntária, ela pode inclusive se inscrever pelo site do TRE, mas o importante é que essa função que é voluntária é de extrema relevância, porque é essa que garante realmente a participação de todos no processo. E a eleição, ela é para que todos realmente participem ativamente como voluntários nas várias ações que são realizadas, como na fiscalização dessa conduta, no combate à desinformação ou à fake news, enfim. O cidadão, ele tem pleno controle e tem como participar de forma efetiva em todo esse processo. Foi feita uma campanha para que o jovem pudesse votar, pudesse tirar seu título, né? Mesmo com menos de 18 anos. Como é que o senhor analisa essa campanha que foi feita aqui no Rio de Janeiro, né? Quantos eleitores surgiram a partir dessa campanha? Essa foi uma campanha fundamental porque o voto é facultativo antes dos 18 e depois dos 70. Mas é muito importante que todos exerçam o seu direito constitucional de escolher o seu governante. Nós não podemos deixar que outras pessoas façam a escolha pela gente. Se nós temos o direito de votar e dizer o que queremos, como pensamos ao escolher um determinado representante, obviamente nós estamos efetivamente, concretamente dizendo, olha, eu quero um mundo assim, eu quero uma cidade assim, um estado, um país. Quando eu não voto, podendo votar, eu permito que outras pessoas escolham por mim. Sim. E eu, portanto, não posso nem reclamar. Se eu voto em branco ou eu anulo meu voto, é a mesma coisa. Na verdade, é um protesto que ele atinge o próprio protestante, porque, na verdade, outra pessoa vai fazer a escolha por mim. Então, a importância dessa campanha é conscientizar da relevância da escolha política dos nossos representantes. Nós se queremos um país melhor, temos que procurar escolher com consciência muito bem os nossos representantes. E essa campanha foi muito bem sucedida, porque nós tivemos uma inscrição de milhares de novos eleitores e que agora é o outro caminho. Agora temos que conscientizá-los que não basta ter o título eleitoral. Como o voto é facultativo nessa faixa etária, nós temos que conclamá-los para que eles votem também. Para que eles votem, exatamente, para que não deixem que outros escolham por eles. Depois não adianta reclamar, né? Não adianta. Então o jovem tem uma visão do mundo diferente da pessoa com mais idade. Então, por favor, exerça, mostre o que quer do mundo através do voto. Com certeza. E a pessoa que mora no exterior, que quer votar, como é que ela faz? Ela pode votar também? Agora, antes do senhor responder essa pergunta, a gente ficou sem o número, né? Dos jovens que já estão podendo votar aqui no Rio de Janeiro. Cerca de 2 milhões, né? Foi um número muito considerável, né? muito expressivo. Eu não tenho de cabeça aqui, eu tinha, mas já são muitos números, eu já não tenho, mas é na casa dos milhões, sim. Isso é muito bom. Então a pessoa que mora no exterior, ela vai poder votar, e como é que faz para computar o voto da pessoa que está no exterior? A pessoa que mora no exterior, ela pode votar através de uma embaixada, de um consulado do Brasil no exterior, desde que ela esteja cadastrada neste consulado ou embaixada e que haja um número superior a 30 pessoas brasileiros cadastrados. Aí sim, ela pode votar só para presidente. Na verdade, é uma votação muito limitada. Mas ela pode votar nessas condições específicas. Não é o ideal, mas às vezes é o que é possível. Com certeza. Agora, quem é que precisa justificar o voto?
Porque às vezes a pessoa diz assim, eu não tenho como votar, eu estou em outro lugar, eu estou em outro domicílio eleitoral, como é que eu faço para justificar o voto? Vai ser do mesmo jeito? Quem não votar paga multa? Como é que funciona? A pessoa fica isenta de multa se justificar exatamente a impossibilidade de votar. E como é essa impossibilidade? A pessoa não está no seu domicílio eleitoral, não está no local que vota, está em outro estado, enfim, está impossibilitada de chegar ao local em que exerce essa votação. Essa justificativa pode se fazer pelo site do TRE e também, se não for possível no dia da eleição, até 60 dias posteriormente à data da eleição, e a pessoa fica isenta de multa. Agora, o sistema do TRE, ele consegue fazer o georreferenciamento do celular para saber se a pessoa está declarando essa é a novidade, que não está, né? Exatamente. Então é o uso da tecnologia. Sim. A tecnologia, ela acaba nos servindo muito para fiscalizar. Então nós temos como saber se aquela pessoa ela está no local que está dizendo que está. Com certeza. Agora, qual é o objetivo do TRE em promover os encontros? A gente tem visto aí que o TRE tem ido a alguns locais onde tem indígenas, quilombolas. Como é que vocês estão fazendo, né? Qual é o objetivo do TRE de promover esses encontros com as comunidades? O único objetivo é valorizar o voto, valorizar a escolha, né, de cada cidadão, do seu governante. E o importante é conscientizar aqueles segmentos da sociedade que são mais vulneráveis, que estão mais, digamos assim, distantes do eixo central da sociedade por muitos motivos. Então, trazê-los para o eixo, incluí-los, né, para que eles possam efetivamente participar e dar sua contribuição na escolha do nosso governante. A gente vai ter a eleição em outubro, mas a gente está vendo que agora a situação piorou um pouquinho, principalmente aqui no Rio de Janeiro, com relação ao número de casos de Covid. Aumentou um pouco o número de casos de Covid na cidade, também em outros municípios do estado. A gente espera que melhore até em outubro, mas mesmo que continue, a gente ainda está na pandemia do coronavírus. Como é que o TRE vai proceder nas sessões eleitorais? Ainda vai ter, as pessoas vão ter que ir de máscara, vai ter álcool gel, o que vocês vão fazer? Vai ter uma distância das pessoas na fila? Vão permanecer ainda alguns exatamente cuidados para evitar o coronavírus? Nós já fizemos uma eleição em plena pandemia e deu muito certo. Os cuidados que foram utilizados do ponto de vista sanitário, de máscara, de álcool, enfim, distanciamento, funcionou muito bem. Então nós já estamos experimentados para situação como essa. Só que nós já não estamos mais vivenciando uma pandemia com rigor que nós já tivemos aqui. Em 2020 e 2021. Pois é. Então nós estamos prontos para, digamos assim, endurecer os mecanismos de proteção, se for necessário, mas nós temos que chegar mais próximo da data para saber o que teremos que fazer. Mas se for necessário fazer todo esse controle de máscara, álcool, distanciamento, limitar o número de pessoas, dar prioridade aos idosos para que não tenham contato e fique o menos possível na fila, isso tudo será feito. Temos que aguardar o avanço, mas espero sinceramente que até lá nós estejamos vivendo uma realidade mais saudável. Agora, se a gente tiver o senhor falou com relação aos mesários, né? Com relação, se o mesário pegar Covid, como é que faz? Tem gente para substituir na hora? Temos gente para substituir, tem um contingente. Temos urna para substituir se alguma der problema, temos urna, temos mesário. Então nós temos que trabalhar sempre com um backup, né? Com uma possibilidade a coisa não pode falhar, não pode deixar de acontecer. Então nós trabalhamos sempre com uma margem de segurança muito boa para que a gente possa realizar a eleição sem qualquer intercurso. Tá, agora se não tiver a urna ou se faltar luz, se der algum problema, ainda vai usar aquele voto manual ou não? Nós temos baterias. Sim. Nós temos baterias que as urnas podem ficar o suficiente para concluir o período da eleição. Então, como eu disse, nós estamos contingenciados para todas essas ocorrências. É claro que se só tivéssemos um blackout no país, o que não vai acontecer, mas isso aí são situações
extraordinária. Mas o fato é que para tudo que dentro dessas ocorrências normais, previsíveis, nós estamos bem preparados. Desembargador Elton Leme, eu queria que o senhor fizesse assim, tipo um balanço do que a gente tem aqui no Rio de Janeiro para as eleições. Quantos eleitores a gente tem, quantas sessões eleitorais, e o TRE está preparado então para as eleições de 2022? Olha, no Rio de Janeiro, a nossa população, salvo engano, já está quase na casa dos 18 milhões. E nós temos quase 13 milhões de eleitores, sendo que 53% são mulheres. Então, as mulheres podem simplesmente virar o jogo, né? Todas unidas votando com as suas convicções os seus respectivos candidatos e candidatas. Então, esse é o nosso universo de eleitores, cerca de 12 milhões. Ou seja, é muita gente que deve exercer o seu direito com consciência. Qual é o balanço que o senhor faz desses meses esses meses que antecedem a eleição em outubro? Como é que está o trabalho do TRE e o que ainda falta para o TRE concluir todo esse processo até outubro? O cronograma está funcionando muito bem, nós estamos cumprindo, teremos daqui a pouco as convenções partidárias, os candidatos começarão a requerer a sua inscrição no registro de candidatos. A partir do dia 16 de agosto tem início a propaganda eleitoral permitida. Antes disso não pode haver propaganda, e a propaganda se caracteriza pelo pedido explícito de votos. Então só caracteriza a propaganda se houver esse pedido, voto. Isso na televisão, no rádio e na internet, como é que fica? Em todos os setores, em todas as formas de comunicação, não pode haver antes do dia 16 de agosto pedido explícito de votos, senão caracteriza a propaganda fora do tempo, o que é um ilícito eleitoral. Mas então o cronograma está funcionando perfeitamente bem, e nós teremos, já estamos inclusive fazendo o transporte das urnas, colocando nos polos, enfim, todo o processo desse arranjo eleitoral já está sendo realizado. Que bom, eu quero agradecer então a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, o desembargador Elton Leme. Obrigada pela sua participação aqui no estúdio da Rádio Roquete Pinto FM. Faltando alguns dias para a eleição, a gente volta a conversar com o senhor para saber novamente desse balanço. Muito obrigada, eu agradeço em nome aqui do presidente da Roquete Pinto, Thiago Gomide. Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre à disposição para esclarecer, e cumprimento também os seus ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço, e também a gente conversou aqui antes de entrar no ar, a gente falando sobre, quem sabe, um Minuto TRE aqui na Rádio Roquete Pinto FM. Uma ótima ideia. Obrigada. Roquete Pinto, a rádio que liga ao Rio.